É verdade que as crianças precisam brincar, isso é fato. Tem a brincadeira mais adequada para cada fase, para o desenvolvimento dessa criança, intelectual, através da brincadeira também, o desenvolvimento motor, que é muito importante. E além disso, a gente, por conta até do nosso ritmo, da nossa correria, acaba oferecendo às crianças outras atividades, as atividades extracurriculares, mas para tudo tem um limite e é muito difícil para a gente identificar a linha tênue entre o excesso de atividades extracurriculares que podem estressar essa criança mais do que colaborar para o desenvolvimento dela. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no programa de hoje. Seu filho está na mesma correria que você? Quando a gente fala das crianças que têm uma condição mais privilegiada que tem uma escola particular, o que a gente não pode esquecer é que essas escolas em geral já oferecem muitas atividades dentro da rotina da escola. Então, tem aula de inglês, tem aula de educação física, tem aula de informática ou computação. Às vezes tem na própria escola aula de balé, aula de judô, algum esporte extra, xadrez e tudo mais. A gente tem que levar em consideração, primeiro, a idade da criança. Segunda coisa, o quanto que a criança consegue administrar isso. Isso varia de criança para criança. Depois, o ritmo da casa dessas crianças. Quanto que o pai e a mãe têm de disponibilidade para acompanhar e administrar. Porque dependendo da idade da criança, tem atividade que ela não vai conseguir fazer sozinha. Depois, mobilidade. Carrega para cá, carrega para lá. Isso também cansa. Mas quais seriam as consequências desse excesso de atividades ao longo da infância? Se a criança tiver uma agenda muito ocupada, acaba comprometendo outras coisas que são prioridades e mais essenciais, como por exemplo, alimentação, sono. Né? Não posso fazer uma coisa que de repente não sobre tempo para a criança dormir o suficiente, que não sobre tempo para a criança descansar o suficiente, se alimentar adequadamente, para brincar, não só para brincar, sabe o que me ocorreu? Tempo para não fazer nada, para não ter responsabilidade nenhuma, porque às vezes a criança está em deslocamento, dentro do carro, trocando roupa, comendo, né, dentro do carro. Escola em meio período ou período integral, natação, balé, judô, espanhol, inglês, cansa só de falar. Esse descompasso pode gerar prejuízos já a curto prazo. Crianças irritadiças, frustradas, perdidas e deprimidas. Então são coisas que tu tens que observar para não causar problema de saúde. Não estou falando só de saúde mental, que é a minha especialidade. Estou falando de saúde física, gastrite, perturbação do sono, né? Criança que não consegue dormir direito. Aí vem irritabilidade, alteração do humor, exaustão, dificuldade de concentração na escola, dificuldade de aprendizado, às vezes reflexo de estafa. A pessoa está com uma agenda tão sobrecarregada, isso era coisa típica de adulto, que agora a gente começa a ver em criança. A outra coisa que te dá uma boa referência é o rendimento. Quando eu falo rendimento, eu não estou falando de nota, mas tem a ver com a participação dele na aula, ele está conseguindo prestar atenção, dentro da crença de cada um, entra a catequese, entra a participação na igreja. Então, quando tu vê, a criança às vezes tem 4, 5 atividades além da escola. Agora, se a escola não oferece tudo isso, até é válido, né? Porque se a escola não oferece, aí acho que é válido.